não é? Quer dizer, o professor, o que a pedagogia moderna gostaria é que entrasse só a nossa cabeça, a gente deixasse o restante lá fora. Já tem tudo, está a boca, né? E a cabeça está aqui. Para que a gente quer levar essas outras partes incômodas para a sala de aula? Não é? Então, assim, a universidade brasileira, né, ela é fruto de um processo, né, histórico. Né? Gente, onde está localizado o Fundão? Não é? Como, né, integrar aquilo à cidade? Né? Como as pessoas que moram em torno do Fundão ter alguma... Veja o nome, Fundão. Quem quer ir ao Fundão? Né? Pô, né? Fundão já parece uma coisa lamentável, né? Quer dizer, é uma coisa, um poço lá embaixo, né? Quer dizer, um saber que afunda, um saber que sai do fundão é uma coisa complicada, né? Quer dizer, a gente normalmente sabe o que sai do fundão, né? E não é propriamente saber, né? Então, evidentemente que esperar da universidade brasileira, não é? Quer dizer, é claro que ela produz coisas interessantes, é claro que há, não é? Também não podemos cair no discurso da terra arrasada. A universidade brasileira produz para a sociedade brasileira coisas muito importantes, muito interessantes, né? Mas, e a universidade pública em particular, né? Nós temos que ter muito cuidado no Brasil ao criticar a universidade pública, porque nós podemos estar abrindo, né, brechas para que a universidade privada seja tomada como a solução para os nossos problemas, como foi pensado no governo anterior, né, em que claramente a ideia é vamos deixar, né, as universidades privadas tomarem conta e resolverem as questões que o ensino público que vegete até se acabar. Né? É uma sociedade em que ainda o presidente da República precisa de vez em quando dizer que educação é investimento, educação não é despesa. Não é? E olha que isso é uma grande novidade, um presidente da República que diz isso, não é? Que educação é investimento, não é despesa. Porque no próprio governo dele, muita gente não parece estar convencido disso. Não é? Quer dizer, então há muito o que fazer ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão da universidade. Acho que a universidade, né, ela tem que ser repensada nas suas relações com a sociedade, nas suas relações, né, com as outras formas, inclusive, de produção da cultura, porque a universidade hoje é apenas mais uma. Quer dizer, a grande novidade, né, que o Guy Debord vai levantar, e que eu acho que é um dos motivos da crise de maio de 68, é que a universidade está perdendo a sua centralidade. Né? Quer dizer, os grandes, aqueles que ocupavam as cátedras na Sorbonne, já não são mais aqueles que ditam o que a sociedade pensa. Quer dizer, eles estão perdendo o seu lugar para os caras que estão lá na mídia, para o jornalista, para quem aparece na televisão. Né? Quer dizer, é interessantíssimo saber, por exemplo, né, eu fiz questão de colocar no texto, quer dizer, como é que os estudantes franceses sabem de Berkeley? Sabem por causa da televisão. Né? Quer dizer, então, sem televisão não existiria mais de 68. Né? Mas possivelmente sem a universidade também não. Então, acho que as duas coisas têm que conviver, né? E têm que saber produzir uma nova forma de convivência. E daqui é que sai a crítica aos meios de comunicação. É muito difícil que sejam os próprios meios de comunicação a se autocriticar. Né? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que os meios de comunicação nos critiquem enquanto universidade. É muito importante. Né? A gente não gosta muito quando os meios de comunicação, né, claro, tem também críticas e críticas, né? Depende da crítica. Mas eu acho que é importante que nós sejamos lembrados que temos compromissos sociais, políticos e culturais, né, importantíssimos. Quer dizer, e a produção da subjetividade é uma delas, né? Saber que nós somos responsáveis pela produção de subjetividade, notadamente as chamadas ciências humanas. É para o que nós servimos. As ciências humanas não fazem outra coisa a não ser produzir subjetividades. É para isso que nós estamos aí. É para isso que estamos na escola de primeiro e segundo graus. E isso é uma tarefa básica, fundamental e transformadora politicamente.
formar novas formas de subjetividade, novos sujeitos, novas formas de ser sujeito. Né? Se as ciências humanas não incorporam isso, não tomam isso como sua tarefa, para que elas servem? As ciências humanas é isso. Né? É a produção de novas formas de ser homem, né? de se dizer homem, de se dizer humano, de ser humano. Né? Quer dizer, eu acho que é isso a nossa tarefa. Né? Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, faz, porque esse é um horário meio ingrato, né? Suponho que, como você disse, é o horário da fome. Então, podemos até reunir algumas questões, né? Se alguém mais tiver questões, e o Durval faz uma fala. O povo quer comer, querem... Fabrício. Bom, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre penso bastante, que nunca ninguém me conseguiu responder direito. Acho que na mesma linha do que o Sartre pensa. Não entendo direito, acho que ninguém entende direito esse maio de 68, mas o que aconteceu que esse movimento simplesmente, depois de um tempo acabou e provocou uma onda muito reacionária depois. Eu queria entender esse processo que até hoje eu não entendo, assim, como a partir de algo que se propõe bastante revolucionário, você tem uma onda reacionária enorme, que até depois aconteceu essa história do presidente que você falou, etc e tal. Imagino que deve dar uma tese de doutorado esse troço aí. 68 é um movimento, como todo acontecimento histórico, de difícil interpretação. Né? Nós que somos historiadores sabemos como é difícil interpretar qualquer evento, porque todo evento é uma multiplicidade de outros eventos. Né? Eles são, por definição, contraditórios. Você tem dentro de um mesmo movimento várias virtualidades. Você tem pessoas que participaram de 68 e que logo depois se tornaram reativos a 68. Né? Que justamente pelo que viveram em 68, se tornaram reativos a eles, se tornaram reacionários a ele. Né? Quer dizer, o Cyril é um deles. Quer dizer, um cara que lança logo em 69, a gente pode dizer que o texto dele, os Atos de Fala, tem a ver com o clima de 68, o espírito de 68, né? As mudanças na forma de pensar, a própria relação da linguagem, que aquelas décadas de 60 significa, mas ao mesmo tempo é alguém que está lá em 68, em maio, participa dos eventos, ou pelo menos assiste os eventos, né, mas que tem uma visão profundamente negativa de 68, né, à medida que ele acha que é um movimento de juventude de classe média, egoísta, individualista, hedonista, né, reivindicando o direito ao prazer, a liberdade absoluta, sem culpa, sem punição, o abandono da lei, o desrespeito à autoridade. Então você tem uma série de leituras, que é a leitura que levou Sarkozy ao poder, por exemplo. Né? Por outro lado, você tem várias leituras de 68 feitas, né, pela esquerda, desde leituras positivas a leituras absolutamente também negativas de 68. Né? A esquerda organizada, a esquerda marxista militante, nunca engoliu 68, ou nunca foi capaz de compreender 68, né? Justamente pelo seu caráter dito anárquico, não organizado, sem projeto, né? Sem um projeto claro de sociedade, alternativa. Né? Então, você tem uma crítica também pela esquerda a 68. Né? Você tem um historiador como François Firret, o François Firret, que era um militante comunista nos anos 60, né? Ele já produziu, depois de 68, só ele, 3 interpretações diferentes de 68. Quer dizer, ele tem, ao longo da vida dele, em cada contexto da vida dele, mudança política dele, ele tem uma leitura diferente de 68. Né? E essa é, né, o que acontece com todo evento histórico. Ele é permanentemente ressignificado a partir das questões do presente. Nós jamais vamos saber qual é a verdade de 68, o que foi realmente 68, não é? Porque ele vai ser sempre visto de múltiplos ângulos, e ele foi muita coisa para pessoas muito distintas. Né? Por exemplo, o que terá significado 68 para um funcionário da Renault, para um operário da Renault, né, que participou da ocupação da Renault? Possivelmente é diferente do que foi 68 para o estudante da Sorbonne.
Não é? Quer dizer, um operário da Renault tem uma história de vida, uma experiência social, não é? Um lugar de classe distinto do estudante da Sorbonne. E eles se encontraram, marcharam juntos, né, se solidarizaram, os estudantes marcharam até a porta da Renault, não é? A Renault estava fechada, o estudante não podia entrar, porque as lideranças, né, da ocupação não queriam que os operários se misturassem com os estudantes, né? Então as lideranças estudantis começam a gritar inicialmente, né, viva o operariado, né, viva a classe operária, aí eles gritam de lá, viva os estudantes, viva a universidade, e daqui a pouco isso gera um clima de comoção, né, que os dois terminam rompendo os portões e se encontram e marcham juntos. Quer dizer, movimentos como esses têm muito de paixão, de desejo, de investimento de libido, de acontecimentos absolutamente aleatórios, momentâneos, que qualquer racionalidade, no momento ou posteriormente, não dá conta de explicar. Não é? Quer dizer, as explicações dos historiadores são sempre explicações racionalizadoras. A história tem um papel de racionalização e de esfriamento do passado, e de esfriamento dos eventos. A história não está a serviço de outra coisa, a não ser de pacificar os eventos, de fazer a gente engolir os eventos e aceitar. Se um historiador consegue fazer com que a Segunda Guerra Mundial seja uma coisa indolor, né? Quer dizer, você lê um historiador contando a Segunda Guerra, né? Ele diz assim, morreu 35 milhões de russos. Enfim, 35 milhões de russos é nada, uma cifra fria, né? Aí você assiste um filme que mostra a morte de um russo na guerra e você sai de lá arrebentado emocionalmente, né? Afetivamente. Quer dizer, tem um impacto subjetivo muito maior. Então, a historiografia, né, em grande medida, ela tem esse sentido pacificador, porque ela tem esse sentido racionalizador. Ela é uma operação de racionalização. E vocês que trabalham com racionalização sabem, mais do que ninguém, a que serve a racionalização. Não é? Você vai para a análise, a primeira coisa que você tem que vencer é a racionalização que você faz. Chega lá, você conta a história tudo bonitinho, organizada, etc. Né? A história faz isso, ela organiza, não é, o passado. Quer dizer, evidentemente que a gente tem que levar em conta também que o capitalismo os intelectuais do capitalismo, o capitalismo tem intelectuais brilhantes, não é? Que pensam como, evidentemente, entrar em ação, como absorver todas as demandas de 68. Né? As demandas de 68 elas foram atendidas, todas as que eram possíveis atender, elas foram atendidas. Né? Se não atendidas na radicalidade que exigia, na superficialidade, você atende o que é possível. Né? O capitalismo, inclusive, transformou 68 numa grife. Você transformou 68 numa coisa que é vendável. Você passou a vender 68, como você passou a vender o movimento hippie e como você vende Che Guevara. Não é? Che Guevara é um ícone hoje do capitalismo. Ele vende mais do que muitos garotos propagandas aí. Não é? Quer dizer, a juventude toda vai lá nas lojas e compra camiseta com Che Guevara. Não é? Quer dizer, o capitalismo transformou muitas das manifestações de 68 em algo, não é, assimilável, vivível, manipulável. E é esse o efeito de 68. É esse o fato de que 68 não foi em vão. Né? 68, se não foi a revolução que mudou o mundo que pretendia, mas transformou comportamentos, formas de ver, de se comportar, de vestir, de comer, de se relacionar com o corpo. Então, 68 tem consequências, mudanças, né? Mudanças no próprio capitalismo. Quer dizer, não podemos dizer, né, não podemos esquecer a importância que 68 teve, por exemplo, para a mudança da forma de ver as mulheres na sociedade francesa. Né? O lugar dos homossexuais na sociedade francesa, as questões raciais, né? A culpa, né, colonialista francesa, né? A culpa pela adesão ao nazismo, tudo isso foi retrabalhado, foi feita uma espécie de terapia coletiva,
né, na França, porque essas coisas foram jogadas na cara dos franceses. 68 jogou na cara que vocês são racistas, vocês aderiram ao nazismo. Quer dizer, aquele silêncio, né, aquele silêncio cúmplice, aquele silêncio, não é, que percorria a sociedade, aquele silêncio envergonhado que percorria a sociedade francesa, foi rasgado por 68. Os franceses tiveram que encarar que aderiram ao nazismo, não é? Que uma parcela da sociedade francesa aderiu. Quer dizer, os franceses tiveram que encarar, não é, que eram colonialistas, imperialistas, que embora se considerassem a sociedade mais culta, mais brilhante, mais civilizada, o berço do humanismo e do iluminismo, eles foram imperialistas, colonialistas, exploradores, racistas, não é? Quer dizer, eles cometeram etnocídios, genocídios, não é? Ora, logo o maio de 68 vai acontecer, nós estamos tendo o Vietnã. A França acabava de sair do Vietnã. Né? O Vietnã aconteceu porque a França saiu de lá e os Estados Unidos ocupou o seu lugar, quis ocupar o seu lugar. Não é? O que estava acontecendo no Oriente Médio, a França teve que encarar, o que ela fez com o Líbano? Não é? Portanto, a 68 provocou mudanças profundas na sociedade francesa, que evidentemente muitas delas também foram reabsorvidas. Né? Mas quando o capitalismo reabsorve, ele não reabsorve para continuar o mesmo. Ele reabsorve se transformando. Quer dizer, o capitalismo, é isso Marx dizia já no século XIX. Quer dizer, o capitalismo é o único modo de produção que tem capacidade de revolucionar a si próprio. Por isso ele tem esse fôlego de 7 gatos. Não é de sei quantos gatos, né? Porque a gente está vendo agora, não é? Haja gato. Quer dizer, ele tem a capacidade, né, de se repor. Inclusive, muitas vezes, né, indo na contramão de tudo que ele pregou. Né? Então, assim, o liberalismo, o neoliberalismo, de repente agora os estados intervêm na economia, socorre banco, né? Transfere a poupança pública para o setor privado, faz tudo que prometeram que não iam fazer nunca, por motivos ideológicos, acaba o discurso ideológico e fazem tudo, né, que haviam dito na véspera que não fariam. Né? Então, pensar, portanto, não é? Qualquer evento em história, é primeiro pensar uma coisa muito complexa, contraditória, né? Quer dizer, Sartre não entendia porque os esquemas de interpretação do mundo de Sartre não davam conta de 68. Né? Quer dizer, a mente iluminista sartriana era difícil, a mente organizada, racionalizada, né? Ele queria explicações, em 68 tinha muito pouca explicação a dar. Né? Muitos dos que estavam fazendo 68, se perguntassem por que você está aqui, não saberiam muito direito porque estavam lá. Né? 68 é uma espécie de grande carnaval, desorganizado e organizado ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, é um fenômeno de massas, né? Um dos primeiros grandes irrupções de massas. Todo o medo da multidão que você tem desde o século XIX, os sociólogos advertindo a multidão é irracional, a multidão é incontrolável, etc. 68 é um pouco isso, o efeito de multidão. Né? Hoje nós estamos ouvindo o efeito manada. Né? Só que o efeito manada hoje é dos capitalistas, todos apavorados. Né? Mas você tem também esse efeito de contaminação, de afeto. Né? A patricinha que nunca tinha na vida, né, saído na rua, porque papai não deixava, ia buscar ela na frente da universidade de carro todo dia, ficou entusiasmada. Eu vou também, eu vou, né? Eu quero ir. Né? E no meio daquilo, descobria outras possibilidades de viver. Descobria que podia rasgar a sainha, né? Tirar um pedaço, ficar menor. Né? Podia namorar, podia fazer sexo. Né? Quer dizer, 68 foi tudo isso. Né? Quer dizer, é um movimento que é uma confluência de vários movimentos ao mesmo tempo, muitos contraditórios, inimigos. A brigalhada em torno de 68 é imensa. Né? Os grupeiros de esquerda se gladiavam dentro das universidades. Né? Por isso que era um cartaz em cima do outro. Um grupo vinha, botava um manifesto, o outro vinha, botava um manifesto em cima do manifesto. Né? Então, assim, uns estavam fazendo discurso aqui, os outros faziam um contra-discurso ali, armavam o palanque do outro lado para discursar e responder aquele. Então, isso foi 68. Não é?
uma coisa contagiante, que da mesma forma que foi contagiante, é uma maré que se dissolveu. As pessoas voltaram para casa, muitos voltaram para a universidade, mas eu duvido que tenham voltado do mesmo jeito. Não é? Porque a experimentação da vida, as experiências, é que transformam as subjetividades, é que produzem novas subjetividades. Eu acho que em 68, ninguém passa impune por 68. Você pode até ter voltado mais reacionário do que você era. Não é? Possivelmente, alguns voltaram mais reativos, com mais medo da transformação social, mais moralistas do que já eram. Não é? Mas muitos voltaram transformados por 68. Se a gente pode ter hoje na França, por exemplo, uma coisa que é chamada o pensamento 68, que alguns adoram e outros abominam, né? Existem os inimigos do pensamento 68, existem os partidários do pensamento 68. Sarkozy foi eleito como inimigo do pensamento 68, né? E a Ségolène Royal queria ser a continuadora do pensamento 68. Né? Por quê? Porque o que aconteceu ali levou a que as pessoas precisassem pensar. Os eventos, eles são importantes porque eles forçam a gente a pensar. Não força só os historiadores. Os historiadores, infelizmente, têm que serem forçados mesmo. Né? Lida com os eventos, tem que pensar os eventos. Mas os eventos forçam todo mundo a pensar. Quer dizer, 68 forçou, né, a mãe de classe média mais babaca, né, mais avental e ovo, né, a pensar no que estava acontecendo com seus filhos, o que estava acontecendo com sua vida, o que estava acontecendo com seu país. Né? Todo mundo teve que pensar, não era normal aquilo. Quer dizer, todas as noites, né, durante um mês, a televisão bombardeando aquelas imagens, o rádio transmitindo ao vivo, né? O rádio transmitia acontecimentos ao vivo. Então, é um impacto muito grande na sociedade francesa, como foi um impacto no mundo inteiro. Quer dizer, isso se espalhou pelo mundo inteiro. Né? Quer dizer, o movimento estudantil, né, tem o seu grande auge nos anos 60. Os movimentos de juventude, justamente porque é o momento em que a juventude aparece como um problema. Os jovens se tornam radicalmente diferentes dos seus pais. Né? Quer dizer, final dos anos 50, começo dos anos 60, as mudanças históricas são tão rápidas que a geração que vem depois do pai já não reconhece os pais. Quer dizer, se lá nos anos 20 e 30 você tem um neto que quer ser como o avô, mas sabe que não pode mais ser como o avô, mas que pode perfeitamente ser como o pai, nos anos 60 você não pode mais ser como seu pai. As mudanças são tão rápidas que você não pode ser mais como sua mãe, nem você pode mais ser como seu pai. E aí os conflitos geracionais, que é um elemento também de maio de 68. A rebeldia geracional, a rebeldia da juventude, né? Que aí dá margem, inclusive, se vocês quiserem, a fazer interpretações psicanalíticas dessa fase do que é a adolescência. Né? Em grande medida, os anos 60, inclusive, né, formaliza definitivamente a própria ideia de adolescência, né, na sociedade ocidental como um momento problemático. Adolescente como uma pessoa meio sem controle. Né? A ideia, essa relação juventude, adolescência e rebeldia, que é uma espécie de máxima, de relação quase mecânica que a gente faz. O que não é verdade. Quer dizer, você tem muito adolescente absolutamente conservador, babaca, pior do que o próprio pai e a mãe. Não é? Quer dizer, a gente pega na sala de aula, hoje em dia, alguns adolescentes que a gente fica espantado como alguém pode ser tão reacionário com apenas 16 anos. Eu digo, por favor, se substitua pelo pai. Traga seu pai, eu prefiro. Não é? Quer dizer, realmente, a geração Xuxa não é brincadeira, gente. Né? Nós estamos recebendo na universidade a geração Xuxa. Né? Então, a geração que foi formada subjetivamente pelo Balão Mágico e pela Xuxa, né? Foi formada pelo Fofão, né? É brincadeira, né? Uma subjetividade formada pelo Fofão, né? Quer dizer, vocês querem o quê? Né? Quer dizer, não dá, né? Balão Mágico e companhia é dose, né? Então, os filhos da Xuxa estão desembarcando na universidade, né? Então, o que vamos fazer com eles? Né?
Daqui a algum tempo teremos os filhos de Ana Maria Braga. Esperem, aguardem, né? Aguardem, né? Vai ser lamentável. Eu prefiro do Louro José. Eu ainda acho, né, que é a melhor aquisição que a televisão brasileira fez. Aliás, outro dia eu soube que uma notícia importantíssima: a Ana Maria Braga estava rompida com o Louro José. Havia tido um rompimento. Evidentemente, porque o Louro José demonstrou ser muito mais inteligente do que a Ana Maria Braga. Foi, evidentemente, o motivo do rompimento, né? Quer dizer, o Louro José estava adquirindo um espaço que estava já ganhando um programa só para ele, né? Quer dizer, então, ela teve que cortar as asas, literalmente, do Louro antes que ele tomasse o lugar dela, né? Ela cortou, inclusive, o cabelo parecendo umas asas depenadas mesmo, né? O cabelo dela agora parece um louro, né? Que deram uma surra nele, uma sova nele. É isso. Gente, infelizmente, nós não vamos poder continuar, precisamos almoçar, mas ainda bem que você me fez rir, Durval, que teve um momento que eu estava quase chorando aqui. Realmente, a contaminação afetiva de Maio de 68 me pegou. Mas o que eu queria aproveitar, lembrar que Gilles Deleuze diz que Maio de 68 foi um devir na história, né? E por isso que a história o entende tão mal. E você falou aí que os historiadores são pacificadores, não é? Eu queria te agradecer porque você evidentemente não é. Obrigado. Obrigado, gente, por terem ficado